Imagine viver em um mundo onde a violência é a norma, onde cada coração humano está mergulhado em corrupção e onde a bondade parece ter desaparecido por completo. Um lugar em que cada pensamento, cada intenção era egoísta, destrutiva, perversa. Agora imagine Deus observando esse mundo que Ele mesmo criou, vendo como tudo havia se desviado do propósito original. Essa é a atmosfera sombria que abre o cenário do dilúvio. E no meio dessa escuridão surge uma exceção: Noé. Noé não era perfeito, mas ele era diferente. Ele andava com Deus, em uma geração que havia virado as costas para ele. Quando Deus decide que a única forma de purificar a terra seria começar de novo, é a vida de Noé que ele escolhe preservar. E não apenas a dele, mas a de sua família e de todas as criaturas vivas. É aqui que o plano da arca começa a tomar forma. Deus dá instruções claras. A arca deveria ter 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Em medidas atuais, estamos falando de algo em torno de 135 metros de comprimento, o tamanho de um navio moderno. 3 andares, diversos compartimentos, revestida por dentro e por fora com betume para resistir à água. Esse não era um barco improvisado. Era um refúgio cuidadosamente projetado. Noé não era engenheiro naval, mas a confiança no Criador o levava a cada prego, cada madeira colocada. Enquanto isso, o tempo passava. Décadas, provavelmente, de construção e preparação. E durante todo esse tempo, a humanidade continuava cega, alheia ao que estava por vir. As pessoas zombavam, riam da arca construída em terra seca. Afinal, até então, ninguém tinha visto algo parecido com chuva intensa o suficiente para justificar uma embarcação daquele tamanho. Mas Noé não se distraiu com as críticas. Ele seguiu obedecendo, um martelo por vez, uma tábua por vez, porque fé de verdade se constrói com ação. Então chega o dia em que tudo muda. Deus ordena que os animais entrem na arca, 2 de cada espécie impura, 7 de cada espécie pura, macho e fêmea, todos guiados por um instinto sobrenatural. Um verdadeiro desfile da criação, entrando de forma organizada, silenciosa, como se soubessem que estavam escapando de algo muito maior do que podiam entender. Quando tudo e todos estão prontos, Deus mesmo fecha a porta da arca. Não foi Noé quem trancou o mundo lá fora. Foi Deus quem selou a arca. E então a chuva começa. Gotas que se transformam em um dilúvio sem fim. Durante 40 dias e 40 noites, o céu despeja água sem misericórdia. As fontes do abismo também se rompem. É como se o próprio planeta estivesse se desfazendo. Montanhas desaparecem, cidades afundam, gritos são engolidos pelas águas. Um silêncio pesado toma conta do mundo. Dentro da arca, a escuridão, sim, mas também vida, a esperança. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé e suas noras estão ali, preservando o futuro da humanidade. Eles vivem com os animais, cuidam, esperam. 100 dias se passam, depois mais 40. O tempo dentro da arca é longo, desconfortável, tenso, mas também é um tempo de transformação. Lá fora, o mundo está sendo reiniciado. E lá dentro, uma nova história está sendo preparada. Quando a arca finalmente repousa sobre o Monte Ararat, as águas já começam a baixar. Noé solta um corvo, que vai e vem. Depois, uma pomba, que retorna sem sinal de terra. Dias depois, outra pomba traz um ramo de oliveira no bico, o símbolo mais poderoso de paz e restauração. Finalmente, após mais de 1 ano dentro da arca, Deus manda Noé sair. A terra está seca. Um novo mundo os espera. Mas a primeira atitude de Noé ao tocar o solo não é explorar, não é correr, é construir um altar. Ele oferece um sacrifício agradecendo. E Deus, ao sentir o aroma do sacrifício, faz uma promessa: nunca mais destruirá a terra com um dilúvio.
E como sinal desse pacto, ele coloca no céu o arco-íris, um lembrete visível de que, mesmo após a destruição, há graça. Mesmo depois do juízo, há aliança. O dilúvio não é apenas uma história de destruição. É uma história de obediência radical, de confiança em tempos de zombaria, de esperança guardada dentro de um navio de madeira e de um Deus que prefere recomeçar do que desistir. É um chamado à vigilância, mas também à fé. Se Noé conseguiu manter a integridade em um mundo quebrado, será que nós não podemos fazer o mesmo? Se essa história te tocou, se ela te fez enxergar algo diferente sobre o que significa confiar em Deus, mesmo quando tudo parece impossível, compartilha esse vídeo com alguém. Comenta aqui embaixo o que mais te marcou e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque vem muito mais por aí.